Povo de Deus, Bento XVI, em seu discurso ao visitar os campos de concentração em Auschwitz, ele nos diz: onde está Deus? Onde estava Deus nesses dias? Por que ele silenciou? Por que ele me permitiu o triunfo do mal? Onde está Deus? Onde estava Deus? Talvez é a pergunta que nós tantas e tantas vezes repetimos ao longo da nossa vida. Onde está Deus justamente quando eu mais precisava? Onde estava Deus nos momentos de dores? Onde está Deus que Ele não interfere na minha vida, que Ele não cura essa pessoa doente? Onde está Deus que Ele não termina logo com essa pandemia? Porque Deus parece ter esquecido de nós? Porque Deus parece ter nos abandonado? Porque Deus parece não se importar conosco? Porque parece que Deus não está conosco? Porque parece que Deus está dormindo? Tantas vezes e tantas perguntas nós fazemos. E, meus amados, essa também é a cena do Evangelho de hoje. Vejamos, os discípulos estão na barca, no mar, enfrentam ventos fortes e a água já entra na barca. E o Senhor tranquilamente dorme no fundo da barca sobre um travesseiro. E nós poderíamos pensar e dizer: ora, mas os discípulos não deveriam ter medo, embora o tivessem. Sim, de fato, os discípulos não deveriam ter medo, porque o Senhor estava com eles na barca. Mas o que muda dos discípulos daquele tempo para nós, os discípulos de hoje? O que muda nas situações? Meus amados, muda apenas o contexto histórico, a situação, mas o restante é igual. As dificuldades enfrentadas na barca da vida, seja ela a igreja, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, são os mesmos. E também o Senhor está conosco. Sim, Ele está conosco na barca. E nós ainda assim tememos. Mas por que os discípulos daquele tempo e por que nós hoje tememos, embora o Senhor esteja conosco? Ora, no final do Evangelho, nós temos uma pequena luz que nos ajuda a compreender. Os discípulos perguntaram-nos: ora, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este? Ora, quando nós perguntamos quem é este, significa que nós não conhecemos. Portanto, os discípulos não conheceram ou não reconheceram Jesus. Mas como assim, Padre, não reconheceram ou não conheceram Jesus? Ora, talvez tenham conhecido o Jesus histórico, aquele amigo que ensinava, o mestre, mas não reconheceram em Cristo a divindade. Não reconheceram que de fato Jesus é Deus. Assim também acontece muitas vezes conosco. Nós até na teoria sabemos que Jesus é Deus, mas na prática da nossa vida nós não vivemos essa fé. Por isso hoje o Senhor pede um passo a mais de nós, pede que nós caminhemos um pouco mais. Esse passo a mais é passar apenas do nosso conhecimento, do saber que Jesus é Deus, para viver essa verdade. E nós fazemos isso à medida que nós confiamos também em Deus, que nós confiamos a Deus as tempestades da nossa vida. Confiar. E, meus amados, o Senhor é plenamente digno da nossa confiança, porque o Senhor quer ajudar-nos, deseja fazê-lo, tem os meios e de fato o faz. Ele o faz dando o seu Filho a cada um de nós. Ele o faz abrindo para nós as portas do paraíso. Ele o faz nos alimentando na Eucaristia. Ele o faz se mantendo próximo a cada um de nós, cumprindo essa promessa que Ele mesmo nos fez. Como não confiar num Deus assim? Como não colocar a nossa vida nas mãos de um Deus tão próximo, tão preocupado conosco? O Evangelho nos ensina ainda outra coisa. Nós muitas vezes conhecemos Deus ou reconhecemos Deus quando tudo está bem na nossa vida. Nós reconhecemos Deus na prosperidade, mas não só. O Evangelho nos ensina que as tempestades também nos ensinam sobre Deus. Deus nos fala também através das tempestades da nossa vida. Talvez nós tenhamos perdido a capacidade de reconhecer a presença de Deus. Talvez nós, não conhecendo de fato Deus e o modo de agir de Deus, os traços de Deus,
nós não reconheçamos Deus nas dificuldades da nossa vida, porque nós ficamos mais focados, nós damos mais importância e valor às tempestades, nós voltamos mais o nosso coração, o nosso olhar às tempestades da nossa vida do que ao Deus que está conosco na barca. Mas as tempestades, elas nos ensinam que Deus sim está conosco. Certamente nós também já fazemos a experiência de, depois de passar pela tempestade, dizer, poxa, mas de fato tinha alguém nos conduzindo. De fato eu não me senti sozinho. De fato a mão de Deus estava comigo. Sim, Deus na tempestade, Ele nos mostra a sua presença. Ele não apenas fala, mas Ele faz, Ele age. E por fim, Bento XVI, ele conclui esse discurso em Auschwitz através da oração do Salmo de Israel. E nesse salmo ele coloca a sua confiança nesse Deus que é o bom pastor. Que nós também possamos nesse dia, meus amados, colocar a nossa confiança sabendo que nós podemos seguir esse pastor porque ele dá a vida a cada um de nós. Ele nos conduz por caminhos seguros, mesmo que passemos por vales tenebrosos, mas Deus está conosco e por isso nós podemos confiar. Mesmo que entre água no nosso barco, ele não vai afundar porque Deus está conosco. Pode estar dormindo, mas Ele está conosco. Essa é a nossa confiança, é essa também a nossa esperança. Deus te abençoe.